Você está no programa Vector Talks. Vamos ter a honra e o prazer de receber várias pessoas aqui que estão vivendo e vivem a história do mundo logístico, e você vai ter o prazer de poder assistir várias entrevistas interessantes com parceiros, amigos, pessoas que estão envolvidas nesse mundo logístico. Eu sou o André Garcia e você está na Vector Talks. Bom, eu estou aqui com meu amigo José Roberto Costa. E com todo o respeito, Zé, eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. E não tem como a gente começar esse bate-papo sem falar o tempo que a gente se conhece, né? Então, assim, se for imaginar, igual você disse, né, que você está na CISA desde 97, então eu te conheço desde 97. Porque quando eu comecei a prestar serviço para a CISA hoje, que é o nome, mas antes era Convix, que depois virou Coimex, que depois virou CISA. Verdade. Então, assim, não tem como a gente começar a falar aqui sem dizer assim, pô, a gente já se conhece há muito tempo, né, Há Zé? muitos anos. Nós fizemos muita coisa junto. Verdade. Eu gosto sempre de lembrar, e vou fazer você trazer à sua memória isso, Zé. Não sei se acontece isso no seu dia a dia, de você estar em algum lugar e você estar em São Paulo e dizer assim, pô, hoje a gente tem aparelho, a tecnologia que está hoje no Brasil, nós, eu, você e mais pessoas que a gente conhece, nós temos a honra de dizer que essa tecnologia, quando entrou, passou pela nossa mão. Verdade. Porque nós administrávamos os grandes players, os grandes clientes, tudo que entrou no Brasil pós-Collor, né? Foi quando as portas se abriram, os primeiros carros de luxo, os primeiras antenas que hoje fazem a conexão com os celulares. O que mais que a gente pode falar? Os grandes computadores de grande porte, né? Que são as máquinas que processam o que a gente vive hoje em dia. Teve a oportunidade de ter a logística, toda ela, desde a importação até a entrega no cliente, nós participamos disso. Verdade. E nós, assim, eu falo isso hoje para minha filha de 16 anos, ela fala assim, não, mas como, pai? Eu tenho a honra de dizer que o 5G, eu estou no BID do 5G e eu participei e estou dentro. Então, assim, para você ter noção que as próximas instalações do 5G, eu ainda, né, com essa idade que não está tão assim, lembraram de mim e eu estou dentro e eu vou participar dessa distribuição do 5G no Brasil. Então, isso assim, fora o serviço, que é muito importante, que a gente, obviamente, é o que nos alavanca, né? A prestação de serviço, mas hoje eu estou vivendo mais numa vibe, assim, de estar mais feliz por estar sendo convidado para participar do projeto em si, do que propriamente da prestação de serviço, né? Alguém lembrar, pô, mas quem indicou? Não, pô, a gente soube que você fez a TIM, que você fez a Vivo, que você... Antes de ser Vivo era... Como era o nome da empresa de telefonia? Telefônica, né? Era Telefônica. Isso. Quanta coisa a gente importou para a Telefônica e fizemos a distribuição. Mas tudo isso que você está falando, a gente pode resumir numa frase: reputação por experiência positiva. Então é por isso que você ainda é chamado, por isso que nós ainda militamos no segmento, por conta da reputação adquirida por experiências positivas ao longo desses anos. Gostei da frase, hein? Eu vou anotar essa. Pode anotar. Dá até para postar um negócio desse aí. Pode fazer. Fala um pouco, Zé, assim, dessa experiência, né, que a gente viveu junto. O que te traz mais... Eu vou citar uma. Nossa. Pode citar. Você pediu para eu marcar uma visita, eu até que ri, porque eu achei engraçada. Uma visita no Porto do Rio de Janeiro, há muitos anos, que você ia começar a fazer uma operação de bobina. Sim, verdade. Você lembra? Bobina. Me lembro. E aí você falou, pô, André, tem uma empresa ali no Porto do Rio que ela... Triunfo. Dá para marcar lá para a gente conhecer a operação da bobina? Porque eu vou começar a fazer a operação de bobina em Vitória. Verdade. Falei, não, Zé, vamos marcar lá. Agendei a visita. A gente chegou lá com aquela
cara de assim, prestador de serviço, quero saber como é que funciona a sua área, mas na verdade você queria olhar como era que eles faziam a operação, a armazenagem e o manuseio. Exatamente. E eles inventaram uma coisa com um clamp, né? Um clamp. O clamp. Pô, aquele dia eu vi quando você falou assim, rapaz, eu consegui ver o que eu precisava. Eu agora vou fazer exatamente isso no Espírito Santo. Essa é uma das nossas situações que a gente viveu junto. E que, assim, isso é muito legal, né, Zé? Assim, da gente poder ter participado disso. Verdade. A gente viajou junto, fez a logística, nem que fosse para aprender, para aplicar em Vitória, que era o grande volume das importações, quando ainda o Fundap tinha um percentual, né? Hoje ainda ainda há uma vantagem. Sim. Mas naquela época o número era muito maior, né? Era muito maior. Então a gente tinha um volume muito grande de Vitória. Então fala um pouco. Se você lembrar de alguma coisa, eu também. Porque pode ser que eu tenha esquecido, mas essa foi uma situação que, quando eu marquei com você, na hora me veio na memória, porque eu achei aquilo interessante. Falei, pô, o Zé me fez marcar uma visita. Foram várias situações como essa, né? A CISA, na verdade, a CISA foi uma grande escola para todo mundo, né? Tinha uma diversificação de operação muito grande e modal também. Isso possibilitava você transitar por toda a logística e conhecer bastante, né, a fundo cada operação. Essa que você citou é importante. Eu queria citar algumas, por exemplo, os primeiros telefones, o Baby celular. O Baby. Foi pioneiro, Zé, foi quem trouxe, foi a CISA. Não tem um Baby que não tenha andado nos nossos veículos. Então, eu fiz toda essa operação. Eram celular. 5 carretas, no mínimo, por dia, para São Paulo, para distribuir aquele tal de Baby, cara. Além dele, nós trouxemos as primeiras máquinas de cartão de crédito sem fio. Sim. Que foi, também foi uma operação interessante. Que, na verdade, quem fazia, o Maurício, que está em Miami, que começou a atender esse cliente. Foi um grande desafio pelo tempo, inclusive. Né? Exatamente. Então, essa também foi importante. E existem algumas operações em que o gerenciamento de risco rigoroso trazia uma sofisticação para a operação. Exemplo, nós fizemos casos em que nós tivemos escolta de helicóptero. Para medicamento. Exatamente. Então, quer dizer, isso é muito complexo. Você não vê isso hoje. Tem muito menos, né? Claro, tem muito menos. Hoje existem outras ferramentas, né, tecnológicas, mas na época uma escolta de helicóptero era uma coisa muito, muito difícil de você ver, né? Foram várias operações. Além dessas aí, também as operações de grande porte com equipamentos super pesados, superdimensionados, essas bobinas super pesadas, né? Que tem um peso concentrado muito grande. Então, você tem que ter um cuidado todo especial para você fazer esse tipo de coisa. Eu lembro que você, né, a sua pessoa na CISA Trade tinha uma importância muito grande. Por quê? Porque você sempre operou na logística. Sim, verdade. E a logística na época, na CISA, ainda hoje, eu não sei se ainda era assim, mas a logística contratava o transporte, a logística homologava, a logística muitas das vezes dava o caminho do melhor freight forward, do melhor frete internacional, quem era o navio com quem você ia operar. Então, assim, uma das coisas que a gente sabe quem é o Zé Roberto nessa área de logística e na atuação é porque você sempre atuou. Planejei essas operações. Sempre planejou, você sempre teve direto com o Fleet Forward, ou direto com o embarcador, ou quantas vezes você foi lá fora para acompanhar o primeiro embarque, muitas vezes. Ou quando eu perguntava, cadê o Zé? O Zé está em Santos, o Zé está no Porto de Vitória, o Zé está fora do Brasil. Fora do Brasil. Você foi o cara que, claro que a CISA tinha todo cada um na sua posição, mas
a importância de você até marcar reunião com você era difícil, porque você saía de uma sala, às vezes a gente estava no meio de uma reunião e você falava, agora eu tenho que ir para outra sala, porque tem outra reunião importante, toca esse assunto aí, esse é o caminho, e era assim, então assim, e você ganhou isso no mercado, né? Você hoje tem acesso, com todo o respeito, os armadores, você é super bem respeitado pelos armadores, pelos fleet forward. Então, assim, estar com você hoje aqui, assim, fora que a gente, repito sempre, a gente se conhece há muito tempo. Mas, assim, para mim, com todo o respeito, eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Entendeu? Porque, assim, você tem experiência. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar 2 horas aqui contando umas histórias que provavelmente as pessoas que estão nos assistindo não vão nem acreditar que a gente fez, né, Zé? Mas a gente já deu nó em pingo d'água, né? A verdade é essa, né? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, coisas que precisavam ser entregues, que tinham prazo, contrato... Peraí, soluções, né? Soluções. Porque em alguns casos você tinha que dar uma solução diferente, né? Nós somos da época, assim, não sei agora porque o aeroporto de Vitória aumentou a pista, então acho que aquele problema acabou. Mas nós fazíamos, quando os voos chegavam, a gente queria saber a previsão do tempo, que você sabe muito bem que se chovesse naquela época, lá em Vitória, o avião não podia pousar lá. Sim. Ou ia pousar em Campinas, ou ia pousar em Guarulhos. Então, nós tínhamos que ter uma logística para isso se fosse chover. Era verdade. Né? E antes da operação dos voos de Vitória, você vivia lá no Rio de Janeiro comigo, porque a gente tinha 10, 20 caminhões saindo todo dia em DTA para Vitória, porque era o ponto mais próximo de Vitória e nós fazíamos essa operação junto com vocês, entendeu? O volume de operações era muito grande, né? E muito diversificado. Sim. Então você tinha que atuar em muitas pontas, né? Você está falando de aeroportos, são 3, 4 aeroportos simultaneamente, né? Você tinha operações marítimas, enfim. Realmente a diversificação e o volume de operações era muito grande. Aí isso possibilitou realmente nós tínhamos no Rio, para você ter noção, era L'Oréal, era a parte de luxo dos relógios, você sabe que a gente trabalhava muito bem isso. HP, em grande volume, né? Na época muito. E as tecnologias celulares, aquilo que vinha de melhor, muitas das vezes que precisavam ser urgentes, que não dava para despachar num container, para chegar num navio, porque Vitória sempre teve esse pequeno problema, ainda tem, né? Tem uma limitação. E fora que no porto também eram milhares de contêineres que a gente removia também por DTA do Porto do Rio para lá. Né? Zé, então assim, é muita história para contar, mas eu quero que hoje as pessoas que estão nos ouvindo, né, apesar da gente já ter dito aqui da nossa experiência, hoje, Zé Roberto, quem é você, onde é que você está, o que você está fazendo, até porque para os nossos amigos saberem aonde vão te achar, porque assim, o que você faz e com a maestria que você administra... Obrigado. Nós não precisamos nem comentar isso. Fala um pouco de você depois da CISA, o que você fez, como você está, aonde está atuando. Fala um pouco aí. Bom, eu fiquei por 20 anos na CISA, né? Depois da CISA, eu fiquei 1 ano numa outra trading, na Timbro, e hoje eu já estou há 3 anos e meio numa trading chamada Vendemia. É uma trading que tem, além das operações de importação, ela tem armazéns tanto em Santa Catarina, em Navegantes, como em São Paulo, em Itapevi, e também em transporte rodoviário. Então a logística completa, um 4PL, né? Ou seja, você oferece uma solução completa para o cliente, desde retirada de mercadoria na origem, tanto com o freight forwarder dele ou com um escolhido por nós, você desenha a logística toda e entrega para o cliente onde ele quiser. Além disso, a parte de seguro, que eu também sou formado em seguro, a gente pode desenhar apólices dedicadas e específicas para cada operação de cliente, se ele assim quiser, né? Então, eu já estou há 3 anos e meio. O que é que mudou, André? Além eu acho que a pandemia trouxe algumas alterações que são muito importantes aí no comércio exterior, né? É óbvio que hoje, sem as ferramentas tecnológicas, você não opera mais. Então, cada dia mais você depende
de uma ferramenta bastante sofisticada para o teu cliente poder ter visibilidade, para poder fazer uma consulta Acompanhar online. a operação dele, né? Isso. Então, isso é fundamental. Agora, eu acho que, por exemplo, queria falar um pouquinho daquilo que mudou. O que aconteceu? Durante um tempo, no início da pandemia, ficou paralisado o mercado de importação, né? Porque, obviamente, ninguém podia trabalhar, ninguém podia sair para trabalhar, e principalmente na Ásia, que hoje corresponde aí a 75%, 80% do volume de importação, ficou durante um grande tempo parado. Isso represou muita carga, né? E os armadores tiveram que paralisar alguns navios, né? Para poder suprir aquela demanda que estava reprimida naquele momento. Que ainda está, né, na verdade. E posteriormente, o que aconteceu? Foi um boom nas importações. Aconteceu um boom na importação. Ou seja, você hoje tem volumes muito maiores do que se tinha há 2 anos atrás. E com isso, os armadores também enxergaram uma grande possibilidade de aumentar muito os fretes, né? Porque o movimento começa há muitos anos, quando os grandes começaram a comprar os pequenos, e hoje são poucos armadores de linha regular. E eles sentam e sabem exatamente qual é a capacidade que cada um tem para ofertar. Verdade. E conhece, por estatística, as demandas. Então, controla muito mais os navios e, consequentemente, os níveis de frete. E hoje os níveis de frete estão muito altos em relação àquilo que se via antes da pandemia, que também estava muito baixo, né? Há que se dizer que há 2 anos e meio atrás você tinha um container por $500, há 2 anos. E hoje você tem um container por $10.500. Mas nós chegamos a 25, né, Zé? 20. Chegou a 25, não? Não, chegou a 12 mil ano passado. E eu acho que vai a 12 mil o mês que vem. Então, 12 mil pelo menos foi o limite nosso. Nos Estados Unidos, que chegou muito alto. Né? Porque as cargas da Ásia para a costa oeste, elas sofreram aumentos incríveis, muito altos, muito, muito. Ninguém nunca imaginou que se podia pensar em $20 mil por um container, né? Mas isso tem. Então, hoje, pelo seu entendimento, pela sua experiência, qual é o maior entrave hoje? O que tem pesado mais nessa questão do importador? Eu entendo que, assim, principalmente aqueles que têm alto volume e com baixo valor agregado, sofreu com isso, né? Porque às vezes o container cheio daquele cliente era $12 mil e ele tinha que pagar frete de $12 mil. Pois e você tem um produto que hoje em dia talvez tenha o mesmo valor do frete. E isso inviabiliza, né? Como é que você vai colocar no mercado uma mercadoria em que você tem 50% do valor dela é logística? Não pode, não faz sentido, nunca fez. Essa conta não fecha, Não fecha. Então, produto de baixo e médio valor agregado sofreu e está sofrendo muito ainda. E deve continuar. Por quê? Porque a tendência é que os armadores consigam equilibrar os níveis de frete alto para nós importadores, né? Mas eu acho que isso está se dando porque a gente tem uma demanda ainda reprimida, né, Zé? Concordo. E aí os armadores estão fazendo disso aquilo que você falou no início, né? Então, assim... Estão aproveitando uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Eu concordo com você. Exatamente. Então, assim, a gente tem visto isso porque antigamente, Zé, quando a gente negociava um frete, a gente tinha uma margem maior nessa questão da discussão. Hoje, assim, eu quando alguém me faz umas cotações, às vezes eu até me espanto, porque o cliente fala assim, pô, André, eu preciso que você tire aí, coisa assim, absurda pô, André, eu preciso que você diminua R$200. Parece absurdo, mas assim, porque aquilo na planilha do cara tá dando... faz uma diferença. Traz impacto. E dependendo do volume de negócio ou do volume que ele tem, isso no final, aí eu digo assim, pô, cara, você tá me... eu tenho intimidade, tá chorando por R$200, quando você pedir desconto, pede direito. Eu falei, não, André, é porque você é muito meu amigo, eu tô sendo muito sincero com você, cara, é o que eu preciso hoje para fechar minha planilha aqui. Então, a gente vê muito isso, né? Os números hoje não
as pessoas hoje não fazem nada sem uma boa planilha e sem saber exatamente. Antigamente o cara dava uma assim de, não, vai dar certo, aquela conta de padeiro, né? Não, Dois mais dois, não, vai dar para fechar. Hoje não. Eu acho que outra coisa que contribuiu bastante foi o aumento do barril de petróleo, né? Tanto para toda e qualquer embarcação, como também para o transporte rodoviário. Você vê que hoje o combustível subiu de uma forma absurda. E isso traz um impacto direto no frete. Então, fica complicado se você não tiver uma planilha e não for no item por item, de forma rigorosa, você realmente se perde no teu custo e você não tem como repassar isso. Então, é um desafio. Cada dia o desafio está maior, né? De você trazer uma mercadoria com um bom custo, conseguir colocar no mercado ou até para a tua utilização, né? Para você não transmitir muito impacto também para a cadeia, entendeu? Então o desafio hoje é muito maior, muito maior. E a logística, ela sempre vai nos desafiar, né, Zé? Até por isso nós estamos nesse negócio esse tempo todo. E quando o cliente procura, nos procura para fazer isso, é porque realmente, assim, hoje não dá para fazer nada sem uma boa reunião, sem uma boa estratégia. Planejamento. Hoje a gente tem várias opções, né? A gente tem Itajaí, que é um play que já vem há anos aí, né? Tomando uma proporção bem legal. A gente tinha Vitória, que é uma distância maior de São Paulo, que muitas das vezes gerava dificuldade, às vezes, para o importador, pela distância, 1.100 quilômetros em média, gerenciamento de risco para isso tudo, né? Então, hoje a gente tem aqui Itajaí, que já você consegue mais fazer próximo, né? mais próximo, você consegue você fazer tem mais oferta de frequência de navios e de porque pouso. Vitória não mudou muito daquilo que era lá atrás quando a gente se conheceu, né, Zé? Não. É a mesma dificuldade para navios. Sim. O frete sempre foi mais alto. Apesar de eu dizer que Vitória, na parte de logística, Vitória está muito bem obrigado, com bons armazéns. Tem. Tanto que Vitória ainda é o principal na questão de automóvel. Vitória não perdeu para ninguém. Para o automotivo e para máquina e equipamento rodante, Vitória continua sendo a principal porta de entrada, né? Eles têm know-how, eles têm área, tem gente especializada. Então, logística em Vitória ela tem a especialização principalmente na carga rodante, né? Realmente isso dificilmente alguém vai tirar, né? Por vários motivos. Primeiro pela área, segundo pela especialização. Terceiro porque os navios já tem uma rota regular para atracar lá, né? Então eu acho que como esse é o tipo do mercado que tem muito a ver que é muito dirigido pelos contratos, né? Então, eu acho que Vitória tem essa tendência de seguir, mesmo com as limitações de bacia de evolução para manobra, de calado e também das questões dos voos diretos, né? Sim. Hoje, pós-pandemia, se é que eu posso dizer que a gente já saiu dela, eu ainda acho que ainda tem um resquício. Eu digo ainda muito que a gente tem uma demanda reprimida muito grande ainda, até por isso que tem 1 ano e meio que eu estou morando aqui em São Paulo, porque não tinha lugar melhor para eu estar depois da vacinação, próximo ao meu cliente, ao meu parceiro, porque eu sabia que na hora que essa demanda viesse à tona, né, seria importante de eu estar aqui para participar, estar junto, tomada de decisão, e isso, assim, com todo respeito, aumentou em 40%, por incrível que pareça, parece, para mim é muita coisa, de janeiro do ano passado até agora, eu consegui aumentar a nossa demanda em termos de cliente, em termos de negócio, em 40%. Para a gente é um número bem interessante, entendeu? E isso tem se
aumentado aí mês a mês, porque você conhece alguém que precisa de alguém. Sim. Aí você fala, não, o André está aqui agora, peraí, aí alguém liga, não, quem me indicou foi fulano, né? Nós estamos muito focados agora a gente está focado naquilo que a gente sempre fez de melhor. Na última conversa que eu tive com você, eu falei, a gente está focado no alto valor agregado, na carga de luxo, na tecnologia. Eu foquei muito nisso, Zé, porque assim, é igual você falou, né? Numa época em que um helicóptero para fazer uma logística de segurança, né? E nós estávamos lá, eu participei desse negócio, né? Verdade. Então, assim, esse know-how é o que hoje faz a gente continuar nesse mercado aqui. E quando eu falo de 5G, né, eu estou participei do BID, vou estar no 5G, né, na distribuição pelo Brasil todo, baseado nesse trabalho que a gente fez lá atrás, quando as empresas chegaram aqui no Brasil com um manual desse tamanho, em inglês, dizendo assim, ó, você tem que fazer o gerenciamento de risco desse jeito aqui. Sim. Aí você olha assim, mas está em inglês, é isso aí, você tem que fazer desse jeito. Traduz e não só fazer, como eles iam lá na empresa ver se aquilo que foi solicitado realmente estava sendo feito. Então, se você hoje... Os apartamentos novos, geralmente as portas agora são de senha. Sim. Então, se eu disser para você que em 2003... 2004, 2005, a porta do meu escritório já tinha senha por uma exigência de um cliente internacional que me deu um manual desse tamanho e disse assim, não, você precisa ter controle de quem entra na sua sala, porque você tem informações importantes da nossa operação e da nossa empresa e você precisa saber exatamente quem entra aqui. Então, eu preciso que na sua sala você tenha acesso de senha. Olha, nós estamos falando disso lá em 2003, 2005. Hoje, em 2022, os apartamentos estão saindo aí com as portas eletrônicas agora. Então, quem está nos ouvindo aqui vai achando, pô, esses caras estão brincando. Não, era desse jeito. Sim, nós já fazíamos o que as pessoas estão fazendo agora, nós fazíamos lá atrás e fazíamos assim, da melhor forma possível. Eu digo isso e falo isso sentado aqui com muito orgulho, Zé, porque assim, nós não temos, nesses anos todos, você sabe disso, nós não tivemos prejuízo. Quando é que um cliente desse nosso, eu precisei ligar para você e dizer assim, Zé, a carga foi roubada, nós não sabemos onde está, nós fizemos da melhor forma e da forma correta, e hoje isso também nos torna quem somos, né? Assim, respeitar o gerenciamento de risco é a primeira regra, né? E a reputação, de novo, por experiência positiva. Por quê? Porque isso te traz hoje para uma condição de você participar de um empreendimento tão grande como é a distribuição do 5G, né? E está presente nesse segmento, principalmente do alto valor agregado que você comentou, que na minha opinião é um grande acerto seu. Eu entendo que hoje um dos caminhos é a escolha de nicho, eu acho. Eu acho que quem atira para todo lado... O clínica geral hoje, ele vai sofrer mais. Eu acho que está corretíssimo o que você fez. Também acho muito interessante esse movimento que você fez de vir morar em São Paulo, porque a decisão está aqui, né? A maioria dos casos, o poder de decisão está aqui. Não todos, mas a grande maioria. E é importante estar próximo do cliente. E acho também muito interessante essa questão de você, de novo, se especializar num nicho. Isso pode ter certeza que, com a tua experiência, só vai te trazer ganho, prestígio, que é uma coisa que você já tem, e a tua empresa só tende a crescer. Zé, eu sou muito agradecido. Eu é que agradeço. Por esse bate-papo. A gente, se a gente ficar aqui, como eu disse, a gente vai entrar à noite. Várias horas. A gente tem muita coisa para conversar, tanto que poucas vezes que a gente se encontra é para rir. É verdade. Das situações, sim, né, que a gente já se envolveu. Verdade. De coisas que o nosso cliente pediu para a gente fazer que a gente nunca imaginava de fazer.
E eu gostei da frase, rapaz, que você falou, né? Eu vou pegar essa frase para mim. Pode, porque eu acho que tem tudo a ver realmente. Eu acho que ela sintetiza um pouco o que nós somos, né? Se nós estamos há tanto tempo no ramo e sempre inovando, criando soluções alternativas, eu acho que muito em função de ter uma reputação boa por experiência positiva. E vou dizer, tá? A Vendêmia tem uma sorte muito grande de ter você nessa equipe. Eu vou dizer para você que você é o cara que o mercado... pessoas como você, eu acho que acho que o mercado não evoluiu muito, sabe? E a experiência... essa porta de entrada que você tem aberta em muitos lugares que eu sei, né? Eu acho que muita gente, quando o telefone toca, que está gravado lá, te atende na hora. Eu acho que você é um profissional que eu acho que daqui a uns anos, quando a gente resolver, de repente, parar de fazer o que a gente faz, vai ser bem difícil achar agora, assim, no mercado. Não sei se essa garotada que está vindo aí tem essa vibe que a gente tem, está disponível de fazer o que a gente fez e o que a gente faz, sim, de trabalhar, enfim, se você tiver que fazer uma reunião 3 da manhã, 4 da manhã, não tem problema. Final de semana nós estamos disponíveis. Você sabe que o mercado hoje não está assim, verdade, não tem gente disponível para isso. O pessoal está escolhendo trabalhar home office. Eu tenho empresas de amigo meu aí que, para contratar, o cara já senta na mesa falando assim, ó, eu só aceito se for um dia por semana na empresa. Mas como assim? Não, é isso que eu quero ir um dia por semana. Se não for, eu não quero. Então... nós nunca tivemos receio e você, quando trabalha com comércio internacional, você tem que pensar que se você precisar falar com a Ásia de noite ou de madrugada, você tem que estar disponível. Não tem como. E para isso, eu acho que você tem que ter um pouquinho... você tem que ter amor ao que você faz, né? Eu acho que tudo para dar certo para você, você tem que colocar amor no negócio. E se você gosta, tem talento para aquilo, eu acho que é meio que natural que as coisas vão acontecer e vão correr bem para você. Verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, eu quero agradecer aos nossos ouvintes aqui. Nos assistam, acompanhem na rede social. Zé Roberto, como dissemos no início, é um amigo de muito tempo. Eu recomendo, né? Procure ele aí no LinkedIn, você vai encontrar, é um profissional de alto gabarito. E muito obrigado, Zé, por você estar aqui. Foi um prazerzão mesmo, cara. Estou muito feliz, de verdade. Eu agradeço, André. E, não tem como recusar um convite seu. Nós somos amigos, como você disse, de longa data, e você prestou serviços muito importantes para as empresas que eu trabalhei e vai continuar prestando. Sim, e sempre que precisar de mim, eu estou à disposição. Tá? Zé, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Vou te ver.